Agora nós vamos entrar no mérito do estudo dos direitos sociais envolvendo os trabalhadores urbanos e rurais. Primeiro é importante destacar que isso aqui são noções genéricas da parte aí de direito de trabalho, do direito de trabalho. Mesmo assim, não envolve todo o contexto. Até o próprio artigo 7º, ele trata do núcleo exemplificativo do que vai ser destacado aqui, ó. Porque diz o seguinte, ó, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Então você vê aqui o seguinte, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros. Então subentende-se que o núcleo é o quê? Exemplificativo. Mas já que nós estamos falando de trabalhador urbano e rural, quem é o trabalhador? O trabalhador é uma pessoa física, remunerada, exerce atividade contínua, é assalariada, é subordinada. Então, o trabalhador urbano rural tem essas características, ó. Pessoa física que presta serviços mediante salário, subordinada, exerce uma atividade contínua. A regra é a igualdade entre trabalhadores urbanos e rurais. Tá lá, ó, igualdade, trabalhador urbano e rural. Essa é a regra. E aí toda regra possui a sua exceção. Como é que funciona isso? Olha só, pessoal. Nós temos aqui no artigo 7º, inciso 34, quando diz o seguinte: a igualdade de direitos para o trabalhador avulso. Tudo bem? O trabalhador avulso tem uma igualdade de direitos ao ser comparado com o trabalhador com vínculo permanente. Quem é esse trabalhador com vínculo permanente? É o trabalhador urbano ou rural. Então nós temos aqui o seguinte, ó, se cair na prova, o trabalhador avulso possui os mesmos direitos do trabalhador urbano e rural? Sim. Mas quem seria esse trabalhador avulso? O trabalhador avulso, via de regra, é um trabalhador temporário que está vinculado a um sindicato. O exemplo que toda a doutrina destaca são os estivadores. Então, os estivadores possuem aí a característica de serem trabalhadores avulsos. Então, trabalhador avulso, temos aí os estivadores. Então, nesse caso específico dos estivadores, tem que tomar cuidado que eles possuem os mesmos direitos de trabalhadores urbanos e rurais. Por exemplo, se o estivador ele é contratado por intermédio de um sindicato para trabalhar durante um mês, e aí trabalhando durante um mês, acabou ali, descarregou o navio, ele vai ter 13º proporcional, férias proporcional, aviso prévio proporcional, e assim vai. Todos os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então nós temos aí o seguinte: igualdade de direitos em trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Perfeito? Durante o nosso estudo dos direitos sociais, eu vou citar para vocês os domésticos. Os domésticos possuem alguns direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, assim como os servidores públicos. Os servidores públicos possuem alguns direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Tudo bem? Então nós temos aqui, ó, servidores públicos e domésticos que possuem alguns direitos sociais. Mais para o final aí do nosso curso, na parte de direitos sociais, vou explicar isso para vocês. Tudo bem? Então, na sequência, eu vou para o 7º, inciso 1º. Indo para o artigo 7º, inciso 1º, mas antes, vou tomar uma aguinha. Eu tenho a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, entre outros direitos. Então você percebe que esse trabalhador, que é considerado urbano e rural, ele não possui uma estabilidade. É claro, existem alguns casos específicos em que esses trabalhadores possuem uma estabilidade relativa, que a gente chama de estabilidade temporária. Daqui a pouquinho eu vou discutir sobre isso. Mas ao analisar o inciso 1º, você vê que a despedida pode ocorrer de duas formas: a despedida arbitrária ou sem justa causa. Como seria uma despedida arbitrária? A despedida arbitrária
é aquela despedida por capricho. Tudo bem? Uma despedida por capricho. Como assim? Vamos lá. O indivíduo trabalha no supermercado, no meu supermercado. Eu tenho supermercado, tenho uma filha de 18 anos de idade, linda, maravilhosa, e aí o meu gerente, um excelente profissional, está dando em cima da minha filha. Nesse caso que o gerente está dando em cima da minha filha, o que acontece? Eu vou demiti-lo. E essa demissão não é sem justa causa, é uma demissão arbitrária, por capricho. Agora, se esse gerente não está trabalhando direito, não tem perfil para a vaga, a demissão será o quê? Sem justa causa. Então, sem justa causa em decorrência da atividade profissional. Arbitrária por uma questão de capricho. Mas seja a despedida arbitrária ou sem justa causa, aqui diz o seguinte, olha só. Nos termos da lei complementar, vai ter o quê? Uma indenização compensatória. Essa lei complementar ainda não existe. Então, aplica-se o artigo 10 do ADCT, que fala lá dos 40% do saldo do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço que o indivíduo poderá sacar. Tudo certo? Belezinha? Mas o mais importante, você saber interpretar isso aqui, E a Fundação Carlos Chagas, ela gosta muito de letra da lei. Então, você tem aqui uma questãozinha, tomar cuidado. Olha aí que diz a questão. A relação de emprego será protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de... Então, você tem aqui o seguinte, a relação de emprego será protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de... olha lá, despedida arbitrária sem justa causa ocorre nos termos de uma lei complementar. Então, procura aqui. Cadê a lei complementar? Letra A. Então, resposta da 13, letra A. Aí, vamos lá. Presta atenção. Aqui nós temos a situação da estabilidade relativa ou a estabilidade temporária. O que seria isso? Alguns trabalhadores urbanos e rurais possuem uma estabilidade relativa ou estabilidade temporária. Como funciona a estabilidade relativa ou temporária? Vamos lá. Por exemplo, eu tenho o caso da gestante. A gestante possui uma estabilidade relativa ou temporária desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. É o que diz o artigo 10, inciso 2º, a linha B do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Olha lá, até que seja promulgada a lei complementar que se refere ao artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal, a empregada fica vedada a dispensa arbitrária sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, essa pessoa possui uma estabilidade relativa, mas espera aí, não confunda essa estabilidade relativa com licença maternidade. Licença maternidade é uma coisa. Essa estabilidade relativa, é importante destacar que essa estabilidade relativa, ela pode ser quebrada mediante uma demissão por justa causa. Então, a estabilidade relativa pode ser quebrada mediante demissão por justa causa. Tudo bem? Perfeito. Então, nós temos aqui uma outra situação importantíssima. Outra situação de estabilidade relativa. O membro da CIPA. O que é CIPA? Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. Os membros da CIPA, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, eles possuem uma estabilidade relativa. Mas possuem uma estabilidade relativa a partir de que momento? A partir do registro da candidatura até 1 ano após ter se desvinculado da CIPA, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. Então, membro da CIPA, isso cai em prova, hein? Ele tem a estabilidade relativa desde o registro da candidatura
até um ano após ter se desvinculado da CIPA. Que cai na prova. O membro da CIPA tem estabilidade desde a eleição até um ano após ter se desvinculado da CIPA. Não. É desde o registro da candidatura. E similar a ele, nós temos os membros de sindicato que ocupam um cargo de direção ou de representação sindical. Terão estabilidade na mesma característica, desde o registro da candidatura até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave. Quando fala membro de direção ou representação do sindicato, envolve também o suplente. Tudo certo? Então você tem que memorizar essas pessoas que possuem estabilidade relativa? Com certeza. Infelizmente, Banca Fundação Carlos Chagas cobra isso aí. Aí na sequência, nós temos a situação do seguro-desemprego. E você percebe que o seguro-desemprego, ele só é cabível em caso de desemprego involuntário. Ou seja, quando a pessoa é demitida. Então você tem aqui, ó, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. O empregado é demitido. O fundo de garantia do tempo de serviço. Quando se fala em fundo de garantia do tempo de serviço, o FGTS, é uma poupança, né, que o empregador vai depositando para socorrer o empregado quando ele é demitido. Então tá aí o fundo de garantia do tempo de serviço. Isso aqui é pura literalidade, por isso que eu estou andando um pouquinho rápido, mas aqui eu vou parar um pouquinho porque eu vou falar sobre o salário mínimo. E falar sobre o salário mínimo envolve aí uma situaçãozinha importante. Muitas pessoas ficam pensando que o salário mínimo é regional. Professor, eu vi na televisão que o salário mínimo no Rio de Janeiro é o maior salário mínimo que tem aí em todo o Brasil. Errado. O salário mínimo, ele é nacionalmente unificado. Salário mínimo é nacional. Então é importante destacar o seguinte, olha só. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Parece até piada, né? Mas vamos aqui ao primeiro debate. O salário mínimo é fixado em lei. O salário mínimo é fixado em lei. O presidente da República atua? Sim, porque o presidente da República vai sancionar a lei. Nós temos aí uma situação excepcional que veio ano passado ou ano retrasado, não me recordo exatamente, onde o salário mínimo pode ser fixado por decreto presidencial. Decreto presidente da República. Isso já cai em prova? Não. Na verdade, eu tenho uma questão antiga, que eu vou até mostrar para vocês, que tem essa opção do decreto, mas na época, o gabarito dela estava o quê? Errado. Salário mínimo é fixado em lei. O presidente da República, quando vai criar lei, quando se cria lei, o presidente da República só vai sancionar ou vetar. Então você tem salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, ou seja, não existe salário mínimo regional. O salário mínimo é apenas nacional. Salário mínimo regional não existe. O salário mínimo, ele é nacionalmente unificado, ele é nacional. Então nós temos aqui o seguinte, ó, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas, aqui me recuso a ler porque é uma piada, mas aqui tem uma parte interessante, vai ter reajustes periódicos, é anual, né, o reajuste, que lhe preserve o poder aquisitivo, sendo vedada a vinculação para qualquer fim. É vedada a vinculação para qualquer fim. É claro que nós temos situações excepcionais, mas via de regra não pode acontecer. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Algumas pensões alimentícias são fixadas com base em salário mínimo. Mas se a pessoa entrar com uma ação judicial hoje em dia, você tem aí, estatisticamente falando, que o poder judiciário, ele tem alterado, ou seja, esse vínculo para um índice que seja IGPM, ou seja lá o que for.
Por quê? Porque o pai, coitado, ele não tem esse aumento que na verdade é um aumento compatível com o salário mínimo. Por exemplo, o salário mínimo esse ano aumentou 20%. Aí o pai está lá pagando pensão alimentícia. E aí no próximo ano, opa, são 5 salários mínimos. Aí você tem que pagar 20% a mais? E aí? E o lado do pai? O pai teve aumento? Não teve. Tudo bem? Eu falo pai estatisticamente falando, tá ok? Mãe também pode pagar pensão alimentícia, se a guarda do filho estiver com o pai. Mas enfim, salário mínimo não pode ser utilizado como princípio indexador. O que significa isso? Aumentou o salário mínimo, aumenta o pão, aumenta o leite. Isso é o que acontece. Mas não deveria ser assim. Tudo bem? Então nós temos aqui o seguinte, ó. Salário mínimo é fixado em lei. A lei que aumenta deverá passar pelo Congresso Nacional. O salário mínimo está nacionalmente unificado. Perfeito? Salário mínimo regional não existe. A Constituição Federal garante reajustes periódicos. Vamos lá. O salário mínimo deveria suprir as necessidades básicas do trabalhador e de sua família. Não deve ser utilizado como princípio indexador. Tudo bem? Então tá aí a característica do salário mínimo. E aí vamos lá. Olha aqui a situação excepcional. Isso, foi ano passado, ó. Lei sobre aumento do salário mínimo por decreto é constitucional. O plenário do STF acaba de julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, por meio da qual 3 partidos políticos tentavam suspender o artigo 3º da Lei número 12.382/2011, que permite ao Poder Executivo reajustar e aumentar o salário mínimo por meio de decreto. A norma foi questionada pelo STF, pelo Supremo, pelo Partido Popular Socialista, PPS, e pelo Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, e pelo Democratas, DEM. A maioria dos ministros acompanharam o voto da relatora, ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha. O ministro Carlos Aires Brito e o ministro Marco Aurélio divergiram da relatora para dar provimento à ADI e declarar a inconstitucionalidade da norma. Mas, enfim, a norma que estabelece que o salário mínimo pode ser alterado por meio de decreto, ela é constitucional. Temos uma questãozinha de prova? Não, nós temos súmulas vinculantes. Súmulas vinculantes estão relacionadas ao salário mínimo. Isso aqui é mais título de leitura, às vezes não está nem relacionado à minha atividade. Por exemplo, eu estou vendo aqui que a súmula 15 está vinculada a direito administrativo. Mas vamos lá, ó. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo... Salvo nos casos previstos na Constituição Federal, o salário mínimo não pode ser usado como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Então você tem aqui, ó, salvo nos casos previstos na Constituição Federal. Tem algumas situações que o salário mínimo pode ser utilizado como princípio indexador, mas via de regra, não. Súmula vinculante número 15. A súmula vinculante número 15 traz aqui a seguinte característica. O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Então nós temos aqui o seguinte, ó. A súmula vinculante 15 fala do abono. Isso aqui é direito administrativo, tá ok? Quando envolve abono, é direito administrativo, tá bom, pessoal? O cálculo das gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono, ou seja, o cara já teve o tempo de se aposentar, mas continua trabalhando, aí ele recebe o abono, perfeito? E aí vamos lá, as gratificações e outras vantagens do servidor público não incidem sobre o abono, utilizado para se atingir o salário mínimo. Súmula vinculante 16, os artigos 7º, inciso 4º, que fala sobre o salário mínimo, 39, parágrafo 3º, que fala do servidor público, da Constituição Federal, refere-se ao total da remuneração recebida pelo servidor público. Isso aqui também é direito administrativo, perfeito? Que fala que o servidor público recebe salário mínimo, mas na verdade é uma remuneração ali, é vencimentos mais vantagens. E na sequência vem a seguinte pergunta: alguém pode receber menos que um salário mínimo? Pergunta interessante. Será que alguém pode receber menos que um salário mínimo? Resposta: sim.
Basta que a pessoa não trabalhe 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Temos um exemplo aqui, ó, da diarista. Ela trabalha 8 horas diárias e 44 horas semanais? Não. Perfeito? Mas alguém que trabalha 8 horas diárias e 44 horas semanais pode receber menos que o salário mínimo? Pode. O preso está lá na LEP, no artigo 29 da Lei de Execuções Penais. Salário mínimo do preso não pode ser inferior a 3/4. O salário do preso não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Vamos lá, próximo. Aqui, ó. Os praças prestadores de serviço militar obrigatório, súmula vinculante 6, não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para praças prestadoras de serviço militar inicial. Beleza? Beleza. Então fechamos aí a parte que envolve direitos sociais, especificamente salário mínimo. Temos questões de prova. Essa questão aqui, que é aquela questão antiga. Hoje em dia não sei como seria. Vamos analisar. O salário mínimo pode ser fixado por decreto do Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Congresso Nacional? Em tese, sim. A resolução do Senado. O salário mínimo pode ser fixado por resolução do Senado? Não. Por decreto legislativo? Não. Por decisão da maioria do Senado? Não. Na época, a resposta era a letra E. Porque o salário mínimo tem que ser fixado por lei. Mas hoje, 2012, a resposta pode ser a letra A. Tudo bem? Mas lá no seu gabarito oficial está o quê? Letra E. Mas pode ser letra A? Com certeza. Vamos nessa? Vamos nessa. Vamos falar do 13º salário. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Tem que tomar cuidado, porque quando fala remuneração integral, já vi a Fundação Carlos Chagas trocar a palavra remuneração por salário. Então, 13º salário terá com base a remuneração. Mas espera aí, se trocar por salário está errado, porque remuneração é o somatório de vencimentos, que envolve o salário, mais o quê? Vantagens. Remuneração decorre de vencimentos mais vantagens. Então, 7º, inciso 8º, 13º salário terá com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Beleza? Beleza. 7º, inciso 9º. A remuneração do trabalhador noturno é superior à do diurno. Então, remuneração do trabalhador noturno é superior à do diurno. Então, quer dizer, aqui está dizendo que é superior, mas não fala quanto. Já vi que aí em prova, de acordo com a Constituição Federal, a remuneração do trabalho noturno é superior em 20% do diurno. Errado. Porque a Constituição Federal não estabelece isso. Questãozinha aqui, ó, errada. A legislação ordinária define aí um horário específico, o horário do trabalho noturno, a hora, né, do trabalho noturno era diferenciada. Ela tem 52 minutos e 30 segundos. Vamos nessa? Vamos lá. Nós temos aqui o seguinte. Artigo 7º, inciso 11. Isso aqui cai direto. Participação nos lucros ou resultados da empresa. Em algumas empresas, adota-se participação nos lucros ou resultados, que é desvinculado da remuneração. Se a empresa teve prejuízo, também não vai descontar do empregador. Desculpa, do empregado. Mas se a empresa teve lucro, o empregado ele recebe um percentual. O que é importante destacar é que essa participação nos lucros ou resultados da empresa, ela é desvinculada da remuneração. Mas existe uma situação excepcional, que é participar na gestão da empresa. Tanto que o texto constitucional traz aqui, ó. E, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. E a Fundação Carlos Chagas adora esse inciso. Pode marcar aí, ó. Artigo 7º, inciso 11. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração. Excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Aí, se você analisar, ó, a remuneração, participação nos lucros, desvinculada da remuneração, o que acontece muito com a Petrobras, com a Vale. E aí eu tenho aqui uma questãozinha de prova. Vamos lá. O 13º salário terá como base, letra A, remuneração integral apenas? Errado.
B, gratificação natalina? Errado. C, gratificação de férias? Errado. D, remuneração integral ou o valor da aposentadoria? Remuneração integral ou o valor da aposentadoria? Então você tem aqui, ó, a letra D, ela está errada. Desculpa, letra D, ela está correta. Tô ficando doido, pô? Olha lá, letra D é a nossa resposta. D de dado, ok? Remuneração integral ou no valor da aposentadoria. E letra E, salário parcial. Nada a ver. Agora, tem uma questão mais interessante. Isso aqui, ó. Olha só que interessante. Em caráter excepcional, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Letra A, proteção em face da automação nos termos da lei. Esse item está correto. Está correto. Mas ele é incompatível com o enunciado. Letra A está fora. Incompatível com o enunciado. B, remuneração de serviço extraordinário superior no mínimo em 50% do normal. Também está certo, mas é incompatível com o enunciado, porque no enunciado, olha lá, está falando em caráter excepcional. Qual o direito social que abaixo que é garantido em caráter excepcional? Vamos para a letra C. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Tá certo? Tá certo. Mas é em caráter excepcional isso aí? Não, não é em caráter excepcional. D, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Participação na gestão da empresa conforme definido em lei é uma situação excepcional? Sim, é uma situação excepcional. Letra D é a nossa resposta. E letra E, igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Então, igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Letra E, tá perfeita? Tá perfeita, mas não é garantida em caráter excepcional. Então, em caráter excepcional, nós temos a letra D de dado. Tudo bem? Então tá aí, resposta D. Você vê aqui, ó, o artigo 7º, inciso 11. Participação dos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Legal? Vamos lá. Prosseguindo. Vamos falar um pouquinho do salário família. Salário família é destinado ao trabalhador de baixa renda. Somente ao trabalhador de baixa renda. É um direito adquirido? Sim. Mas trabalhador de baixa renda, para receber o salário família, tem que ter algumas características. Tem que ter um filho que seja menor de 14 anos, um filho inválido, ele tem que ser, ou talvez um aposentado por invalidez ou velhice, enfim. Eu nunca vi esse dispositivo cair em prova, mas você tem aqui que é um direito adquirido, algumas características interessantes. Podemos prosseguir? Vamos lá. Artigo 7º, inciso 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, você tem aí, ó, jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Perfeito? Então, você tem aí, ó, servidor público, geralmente são 40 horas semanais. Agora, é importante o seguinte, ó, mediante acordo ou convenção coletiva. Isso aqui pode ser alterado. Agora, esse acordo ou convenção coletiva tem que ter a participação obrigatória do sindicato. Tanto na jornada de trabalho, quanto no chamado jornada de trabalho com turnos ininterruptos. No artigo 7º, inciso 14,
Você tem lá, jornada de 6 horas de trabalho realizada em turnos ininterruptos, de revezamento, salvo negociação coletiva, salvo acordo ou negociação coletiva, ou seja, você tem aqui, ó, trabalho em turnos ininterruptos, no máximo 6 horas, tudo bem? Mas tem que ter acordo ou convenção. Se tiver acordo ou convenção coletiva, pode ser alterado? Sim. O fato de ter intervalo de 15 minutos, isso descaracteriza o acordo ou convenção coletiva? Não. Não vai descaracterizar acordo ou convenção coletiva. Tudo bem? Então nós temos aí, ó, o 7º inciso 14, salvo mediante acordo ou convenção coletiva. Vamos prosseguir? Vamos lá. Aqui eu mostro aqui esses casos de flexibilização. Redução do salário, redução de jornada, mediante convenção ou acordo coletivo. Tem que ter a participação do sindicato. É obrigatória a participação do sindicato. E vamos que vamos. Temos aqui questões importantes. Essa questãozinha aqui, Banco Acesso UNB, tem que tomar muito cuidado, que é bem maliciosa. Acerca das relações de trabalho, sai da frente. Acerca das relações de trabalho, julgue os itens a seguir. Vamos lá. Entre os direitos constitucionais assegurados ao trabalhador, inclui-se o intervalo intrajornada de remuneração obrigatória. Bom, pessoal, aquele intervalo intrajornada, os 15 minutos, meia hora, 1 hora de almoço, isso está previsto na Constituição Federal, que está falando, entre os direitos constitucionais assegurados ao trabalhador, inclui-se o intervalo intrajornada. Será que o intervalo entre jornadas está incluso na Constituição Federal? Errado. Questãozinha errada, não tá disposto na Constituição Federal. Errado. Questão 17, errada. Vamos lá? Vamos lá. Nós temos aqui, duração do trabalho normal não pode ser superior a... Isso aqui é mais fácil. Duração do trabalho normal não pode ser superior a... Aí vamos lá. Letra A. 8 horas diárias e 40 semanais. Errado. B. 8 horas diárias e 44 semanais. Errado. Opa, não, desculpa. Letra B. 8 horas diárias e 44 horas semanais. Perfeito, que eu olhei para a letra C. Então, letra B, realmente. 8 horas diárias e 44 horas semanais. Letra C. 8 horas diárias e 48 semanais. Errado. Letra D. 6 horas diárias e 40 semanais. Errado. Letra E, 6 horas diárias e 48 semanais. Beleza? Tá. Então, letra B é a nossa resposta. Vamos para a questão 19. Os intervalos fixados para descanso e alimentação durante a jornada de 6 horas descaracterizam o sistema de turnos ininterruptos de revezamento previsto no texto constitucional. Então, os intervalos fixados para descanso e alimentação durante a jornada de 6 horas descaracterizam o sistema de turnos ininterruptos de revezamento previsto no texto constitucional. E aí, será que descaracteriza o fato do cara tirar 15 minutos de descanso? Descaracteriza o turno ininterrupto? Não. Questãozinha errada. Então, aqui, ó, errado. E aqui é a letra B de bola. Vamos falar do repouso remunerado sendo preferencialmente aos domingos. Repouso remunerado preferencialmente aos domingos. De preferência, não é obrigatório. Está no 7º inciso 15. 7º 16, que fala da hora extra, remuneração de serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% do normal. No mínimo em 50%, olha lá, ó. Pode ser mais que 50%? Pode. Se está escrito no mínimo, tem que tomar cuidado que a banca Fundação Carlos Chagas traz uma partezinha de decoreba. A remuneração de serviço extraordinário será de 50% do normal. Será de 50%? Não. No mínimo de 50%. Então, temos aí o 7º inciso 16. Então, tá aí. 7º inciso 17. Gozo de férias anuais, remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal,
gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Você vê, tem situações que é remuneração, outras são salários, envolve salário. Então, gozo de férias é com pelo menos um terço. Pelo menos também tem que memorizar. Então tá lá, férias, pelo menos um terço. Perfeito? Perfeito. Licença gestante, 120 dias. Licença gestante, 120 dias. Nada de falar licença gestante, 4 meses. Ou falar em licença gestante, 6 meses. Ou licença gestante, 180 dias. Opa, conforme a Constituição Federal, 120 dias. Me parece que conforme o Estatuto aí do TJ, a legislação específica, são 6 meses. Não é isso? Então nós temos aí, ó, licença gestante, 120 dias. Licença paternidade, de quanto tempo? Fixada em lei. Essa lei não existe, mas são de 5 dias, está previsto no ADCT. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Então está aí uma garantia prevista aí para as mulheres. O aviso prévio, teve uma alteração aí na legislação do aviso prévio? Na legislação sim, mas na Constituição Federal não. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Então, o aviso prévio, se for cumprido, olha só, aqui nós temos um detalhe. Primeiro, tem que memorizar, aviso prévio será de no mínimo 30 dias. E aí, por exemplo, eu vou demitir um empregado. Fala assim, ó, você vai estar no aviso prévio. Você trabalha aqui 30 dias, depois você vai embora. Tem alguns direitos, sair mais cedo, enfim. E aí o que acontece? Olha só, se o empregado falar assim, ó, tô fora, não quero nem saber, não quero mais olhar para sua cara, o empregado, aí ele vai embora e você vai descontar dele um mês. Ou seja, o empregador desconta dele um mês de salário, porque deveria ter trabalhado no aviso prévio. E também tem aquela questão, o empregado pode pagar o aviso prévio? Sim, se ele não cumprir o aviso prévio. Agora, o empregador, pode ser que ele pague o aviso prévio? A regra é essa, o empregador pagar. Mas o empregado pode pagar? Pode. Por quê? Ó, se o aviso prévio não for cumprido, meu amigo, o empregado paga. Se o aviso prévio for cumprido, o que acontece? O empregador, ele vai pagar. Ok? Ok. Temos aí questõezinhas de prova. Vamos analisar aí com calma. Ó, o gozo de férias anuais remuneradas será, letra A, com pelo menos 1/5 do que o salário normal. Com pelo menos 1/5 do que o salário normal. Não, férias anuais é pelo menos 1/3. Aí olha a maldade. Tá lá, ó. Pelo menos 1/3 que a remuneração normal. É pelo menos 1/3 que a remuneração, ou pelo menos 1/3 que o salário? Pulei a letra B, né? Sem querer. Com pelo menos 1/3 do que o salário, ou letra C, pelo menos 1/3 do que a remuneração? Letra B, pelo menos 1/3 do que o salário normal. Então, letra B é a nossa resposta. Letra B é a nossa resposta. 21. A licença gestante terá duração de... Quanto tempo terá a duração? Quanto tempo será a duração da licença gestante? Licença gestante terá duração de 120 dias. Olha a maldade, olha a maldade. Segundo a Constituição Federal, 4 meses, 120 dias. Ou 6 meses, 180 dias. Maldade, né? 120 dias, letra C. Então aqui nós temos como resposta a letra B e aqui resposta a letra C. Tudo bem? Vamos nessa? Vamos nessa. A assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Como esse dispositivo cai? Como esse dispositivo cai? Isso aqui é uma discussão muito interessante. Por quê? Caso numa determinada localidade a creche pública esteja lotada ou não tenha creche, a mãe pode entrar com uma ação judicial para que o poder público pague uma creche particular. Ah, mas professor, isso é reserva do possível. Não, mas isso aqui, tudo bem. Pode ser até uma situação de reserva do possível. Mas o Estado tem que se virar.
Nesse caso aqui não tem jeito, o Estado vai ter que se virar. Vai ter que garantir a creche ou pré-escola para as crianças até 5 anos de idade. Não tem jeito não. Então nós temos aí, ó, assistência gratuita aos filhos independentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Olha aí a questãozinha de prova, importante. Vamos lá. A questãozinha diz o seguinte: a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da existência de direito subjetivo público de crianças de até 5 anos de idade ao atendimento em creches e pré-escolas. A referida Corte consolidou ainda o entendimento de que é possível a intervenção do Poder Judiciário, visando a efetivação desse direito constitucional. Questão certa, perfeita. É possível a intervenção do Poder Judiciário? Com certeza. Visando a efetivação desse direito social? Sim. Tudo bem? Questãozinha correta. Aí vamos lá. Fundação Carlos Chagas, defensor público. Em uma cidade, diversas mães têm comparecido no atendimento inicial da Defensoria Pública para se queixarem de que não têm conseguido vaga em creche municipal para seus filhos. O defensor público deve: a. informar que se trata de direito constitucional de natureza social, mas que, infelizmente, há normas na Constituição chamadas de programáticas, bem como entendimento jurídico chamado de reserva do possível, que não recomendam o ajuizamento de ação nesse caso. Tem nada a ver. Questão totalmente errada. É claro que pode ter ação nesse caso. B. Informar que é possível a propositura de ação civil pública, pois se trata de direito social de natureza difusa, e encaminhar as mães para o Ministério Público. Nada a ver. Letra B, errada. Vamos a C. Ajuizar ação judicial com base no direito à educação, que compreende o atendimento em creche e pré-escola, pois a reserva do possível não pode ser oponível à realização do mínimo existencial. E aí? Letra C, desculpa, está correta. Olha só, a reserva do possível não pode ser oponível à realização do mínimo existencial. C é a nossa resposta. D, orientar as mães a se organizarem e a denunciarem o fato na ouvidoria municipal, bem como marcar audiência com o prefeito e procurar ajuda junto aos vereadores, a fim de que possam interferir na formulação do orçamento municipal. Nada a ver. E letra E, orientar as mães a procurarem o serviço de assistência social do município, elaborar os respectivos ofícios de encaminhamento. Nada a ver. Então, resposta, letra C, de casa. No próximo bloco, vamos falar sobre o prazo prescricional. Tudo bem? Prazo prescricional, artigo 7º, inciso 29.